Então, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre o processo de boot. O que vem a ser o boot? O boot é o primeiro código que o microprocessador, né, executa quando o computador está iniciando. Ok? Esse primeiro código, tá, ele é predefinido na BIOS. Né? Então, na ROM BIOS, que é uma memória não volátil, você tem um código inicial. Esse código é executado e normalmente o que ele vai fazer é pedir para um dispositivo de maior capacidade, digamos um pendrive, um cartão SD, ou um disco rígido, ou um disco flexível, né, um disquete. Né? Na época em que eu estudei, os discos rígidos eram muito caros e o pessoal usava disquete. Se você não está familiarizado com disquete, eu vou mostrar para você o que é um disquete. Bom, então aqui nós temos um drive de disquete, tá? Esse aqui é um drive de disquete de 3,5 polegadas, porque os disquetes eles têm 3,5 polegadas, né? Esse daqui é um disquete, né? Como vocês podem ver, de 3 polegadas e meia, né? E esse daqui é o drive, né? Que faz a leitura dessa mídia aqui, que é um disquete, tá? Então, quando você coloca o disquete no drive, tá? Isso que a gente fazia 20 anos atrás, tá? Então você coloca e isso daqui, esse pino aqui, ele se sobressai, né? Então isso daqui significa o quê? Que o disquete está inserido no drive. Se você apertar, você consegue tirar o seu disquete, tá? E esse LED aqui indica se eu estou lendo ou escrevendo no disco, tá? Aqui nós temos uma interface, tá? Que é uma interface para disquete. E aqui nós temos um motor de passo que controla o disquete. Aqui nós temos a alimentação do disquete, que é de 5 volts, tá? Tem projetos aí na internet que, né, conseguem fazer controle de leitura e gravação de disquetes usando Arduino. Eu vou deixar um link para esse projeto na descrição, tá? Mas por enquanto nós não iremos fazer assembly, tá? Porque você tem que usar rotinas em assembly. A gente não vai fazer essas rotinas para ler e escrever disquetes por enquanto, tá? No futuro talvez a gente faça alguma coisa quando a gente estudar melhor a BIOS, tá? Então, voltando ao que é o processo de boot, tá? A BIOS, o programa que você vai ter inicialmente na ROM BIOS, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai chamar um outro programa que está numa posição de memória pré-definida, tá? E esse programa ele vai assumir o controle da máquina, tá? Então é como se a BIOS passasse a bola, né? A BIOS é um jogador aí, ela passa a bola, ela transfere a bola para outro jogador, que é esse programa que vai estar na memória, né, numa posição pré-definida. Qual posição, professor? Então pergunta que não quer calar, né? Qual que é a posição de memória que o processador acessa quando ele liga, tá? Essa posição de memória é chamada de Power Up Entry, né? Que é a entrada, ponto de entrada quando você liga, a ponto de entrada de Power Up. Essa posição, evidentemente, está na ROM BIOS, tá? O endereço exato delas eu vou falar para vocês depois, mas vocês precisam saber disso daí. Depois, rotinas que estão nessa posição de memória aqui vão fazer o que a gente chama de POST, que é Power On Self Test. O que é o POST? Né? O POST é uma rotina que está nesse endereço de memória aqui. Ela vai testar os periféricos, ela vai testar a memória, ver se não tem erro de paridade de memória, esse tipo de coisa, tá? E depois do POST, você vai para a rotina de boot, que é a int19. A gente vai falar o que é int daqui a pouco para vocês, tá? Que é o Bootload Service Entry Point. É essa rotina aqui que vai ler o disco rígido ou flexível e carregar o conteúdo do disco para a memória e passar a bola para esse programa, né, que estava no disco e foi parar na memória. Então, é essa rotina aqui que vai carregar
o programa que está no disco para a memória e passar a bola para esse programa aí para ele rodar, tá? Ok? Então é assim que funciona, tá? Lógico que a gente tem também outras posições de memória que tem outras coisas, por exemplo, tabela de parâmetros para o disquete, funções para você escrever coisas na tela, que são funções da int10, da BIOS, tá? Bom, esse código aqui, tá? É o código da BIOS do ZET, tá? O ZET é aquele projeto que eu compilei todinho ele, né? E gravei na minha placa FPGA, né? Esse projeto, ele precisa de uma aula inteira para eu explicar para vocês como é que compila esse projeto, porque primeiro, né? Ele é baseado no processador 8088, então você tem que primeiro compilar o microcódigo do processador, gerar o microcódigo do processador 8088. Para isso você tem um arquivo TXT e um programa em PHP, né? Então você tem que rodar o PHP, compilar esse arquivo texto e gerar o microcódigo, tá? Aí você tem que compilar os arquivos Verilog, tá? Porque o projeto todo é escrito em Verilog, e no Verilog tem todos os chips aí, os chips para VGA, tem o 8088, tem o controlador de DMA, tem o controlador de interrupção, tem uma série de chips aí que é o chipset, tá? Inclusive chips para controle do mouse, para controle do cartão SD, porque o cartão SD vai ser o nosso HD, tá? E além disso tem a BIOS. A BIOS ela é escrita em C e ela, para ser compilada precisa do compilador Watcom. Então eu tive que baixar o Watcom, compilar a BIOS, tá? Compilar o microcódigo, compilar o Verilog, né? Gravar a flash da placa, porque a BIOS ela tem que ser gravada na flash da placa, tá? E depois gravar o cartão SD com uma imagem do Windows, tá? Bootável, tá? E assim, depois que eu fiz tudo isso, eu consegui dar o boot e mostrar para vocês aí essa placa rodando no Windows 3.0 na aula anterior, tá? Quem não viu a aula anterior, é a primeira aula de sistemas operacionais, eu recomendo que você veja. Então aqui eu tenho o código-fonte da BIOS, tá? Do projeto ZET, ok? Então, quem quiser usar isso aqui no sistema embarcado, tá? Eu recomendo que estude esse código aqui, porque é um código real, tá? Mas, assim, o código da BIOS que nós iremos estudar vai ser um código da BIOS do emulador. A gente vai estudar o código da BIOS do emulador da CBIOS, né, que o emulador QEMU usa, tá? Então a gente vai estudar no curso o código da BIOS do emulador QEMU, tá? Porque esse código aqui, se você tentar rodar no QEMU, ele não vai rodar, tá? E eu vou mostrar isso na aula sobre BIOS. Mas hoje a aula não é sobre BIOS, a aula é sobre boot. Eu só estou explicando para vocês como é que é o processo do boot, tá? Então por isso que eu estou falando, por isso que eu estou mostrando esse arquivo entry.asm aqui. Você não precisa saber nada do que está aqui, tá? Simplesmente você precisa saber o conceito, ok? Bom, então, antes da gente falar do processo de boot de um sistema operacional, que é o tema da aula de hoje, tá? Eu gostaria de indicar para vocês um livro, né, que vai servir para nós como arcabouço teórico da disciplina, ok? E esse livro é o livro do Andrew S. Tannenbaum, tá? Esse livro foi uma cortesia da Pearson Education, tá? Ganhei ele de presente, né? Tá aqui o contato da pessoa que me deu o livro, tá? E por que esse livro, por que eu gosto desse livro, tá? Por que esse livro é importante? Porque o Andrew Tannenbaum, assim como Bill Gates, tá? Foi um dos caras que criou um sistema operacional a partir do zero, criou a partir de primeiros princípios aí, ok? E qual foi o sistema operacional que o Andrew Tannenbaum criou? Foi o Minix, tá? O Minix, futuramente, né, depois de algumas revisões, você teve o Minix 2, mas o Minix inspirou, né? Ele inspirou o Linus Torvalds a criar o Linux, que é o famoso Linux que vocês têm aí hoje rodando nos computadores, tá? O Linux ele foi construído a partir do Minix, e o Minix foi escrito por Andrew Tannenbaum, ok? Então, Andrew Tannenbaum é um livro muito bom que nós vamos seguir, né? Já no primeiro capítulo do livro, né, vocês vão dar uma olhadinha aqui, ele vai falar para vocês, né, o que é o sistema operacional, né? Falar um pouquinho da história dos sistemas operacionais,
a revisão sobre hardware de computadores, né? Então, para vocês entenderem algumas coisas que eu vou estar falando durante a explicação do assembly, né, do programa que nós vimos hoje, que faz o processo de boot, tá? Eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre o hardware, tá? Porque sem entender o hardware, sem entender os primeiros processadores, você não vai entender aí como é que funciona o processo de boot, tá? Em seguida, nós vamos falar de uma coisa que eu também usei, né, no experimento de hoje da aula, né, que é o que a gente chama de chamadas ao sistema, tá? Então, hoje nós vamos falar desses 3 aspectos aí. Mas não se engane, porque há bastante coisa. Bom, então antes de mais nada, para matar a curiosidade de vocês, tá? Eu vou criar aqui o tal do flop A imagem do disquete, tá? Que nós iremos usar para dar o boot da nossa máquina. E a nossa máquina vai ser um emulador de máquina, na verdade. Não vai ser uma máquina real, mas vai ser um emulador de máquina. No final da aula eu vou rodar esse exemplo, esse mesmo exemplo que a gente vai fazer aqui, eu vou rodar numa máquina real para vocês verem o resultado, tá? Esse exemplo eu posso fazer ele inteiramente no site. Por quê? Porque eu não vou precisar do LD para fazer a linkagem, tá? Fazer a link edição, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer é ir naquele site que eu já passei o endereço para vocês, né? michelitza.developer.com, realiser son propre système, tá? Ele é um site em francês aqui. E o exemplo que nós iremos fazer, tá? Vai ser o setor de boot, tá? Então tem esse programa aqui que eu vou comentar depois com vocês, vou comentar ele linha por linha, tá? Então fiquem tranquilos aí, tá? Vou explicar como é que é o mapa de memória desse programa, mas o que a gente vai fazer agora é rodar o programa, tá? Então para rodar o programa, né? Como ele está em assembly, a gente vai usar o montador NASM, né? NetWide Assembly, tá? E o arquivo ASM é o bootsect.asm, tá? Então eu vou vir aqui, tá? Abrir o bootsect.asm. O bootsect.asm vai estar no C, né? No C aqui, Sidewing 64, tá? Home, Ronal, tá? OS, aula 1, tá? Então eu tenho o bootsect.asm aqui, o flop A. Flop A é a imagem do flop, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho o bootsect.asm, tá? Esse programa eu vou discutir em detalhes com vocês na aula de hoje, tá? Ele só exibe uma mensagem aí que é o Hello World, tá? Então esse aqui é o Hello World dos sistemas operacionais, tá? O sistema operacional você sempre vai começar com um programa de boot, né? Ou com um programa que carrega o sistema inteiro, né? Mas que ocupa apenas um setor, né? Que é chamado setor de inicialização. Professor, o que é setor? Eu vou explicar também durante a aula o que é setor, o que é trilha, o que é cilindro, tá? Em discos, tá? Mas, por enquanto, o setor é uma porção do disco que contém dados, tá? O que você precisa saber é isso, ok? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer, né? Então, eu vou seguir a receita que está aqui no site, tá? Então, esse link aqui eu vou deixar na descrição, né? Você tem o fonte para você baixar, tá? Ele está em algum lugar aqui. Provavelmente deve estar aqui no finalzinho, né? Aqui, ó, bootsect.tgz. Bom, se ele não tiver, o que você pode fazer também é copiar esse código aqui, né? Copia, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Igual eu fiz. E você vai ter esse código aqui no Notepad e tal, salva ele. E aí você vai ter ele no seu diretório e aí você vai compilar, tá? Então, nasm -fbin bootsect.asm, tá? ls-la para eu ver a data aqui. Então, veja bem, ó, o bootsect, né, ele foi criado dia 31 de outubro, né, às 11 horas e 20 minutos aqui, tá? Beleza. Mas eu preciso criar a imagem do flop e esse cara aqui tem que ficar no primeiro setor
do meu flop, né? E veja que ele tem o tamanho de 512 bytes. Esse tamanho ele foi forçado, tá? Como é que eu forcei? Depois da última instrução aqui, que foi RET, eu enchi a imagem gerada de NOPs, né? Então, NOP até 510 aqui, tá? Beleza. Como que eu vou fazer, então, agora para gerar a imagem, né? Para gerar a imagem, eu vou usar o seguinte comando: cat bootsect /dev/0. /dev/0 é simplesmente o zero, tá? Aí aqui eu tenho um pipe, ou seja, o que é um pipe? É um arquivo intermediário no disco, tá? Então eu peguei esses dois arquivos aqui, ó, bootsect e /dev/0, tá? E concatenei os dois, porque cat concatena, né? Então concatenei o bootsect com um monte de zero aqui, que vai vir do /dev/0, tá? Isso vai gerar um arquivo intermediário, tá? Então, eu vou usar o comando aqui duplicate data, tá? O arquivo de entrada é o arquivo de saída desse comando aqui. Então, o arquivo de saída desse comando vai ser o arquivo de entrada para esse comando aqui, tá? Quando você coloca um pipe no Linux, você faz isso, né? A saída de um programa passa a ser a entrada de outro programa. Esse aqui é o primeiro programa, é o cat, e o duplicate data é o segundo programa, tá? O output file vai ser flop A, tá? Aqui é bytes per sector, né? Bytes per sector, 512, e count 2880 setores, tá? Ok? Acredito que é isso. Então vamos executar esse programa aqui, né? Então vamos lá. Vou diminuir aqui. Então vamos lá. Cat bootsect /dev /0 pipe duplicate data output file igual a flop, sempre erro na hora de escrever flop A bytes per second 512 count igual a 2880, tá? Beleza, ele me deu essa mensagem aqui, 2880 mais 0 registros de entrada, 2880 mais 0 registros de saída, e aqui o total de bytes que contém o arquivo de saída é 1.474.560 bytes, que é 1.4, né, megabytes, que é o que tem num disco de 3.5 polegadas, tá? Então eu criei a imagem do flop. Vou dar um ls-l para ver a data, né? Olha aqui que a data mudou, tá? 11 horas e 23 minutos, tá? Então é isso, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou emular, tá? O boot com essa imagem. Então para emular, eu vou usar o box, tá? Então aqui eu tenho o ícone do box, 2.7, vou iniciar. Vou escolher aqui minha CPU, tá? Eu não preciso necessariamente escolher a CPU. Qualquer CPU vai botar, tá? Mas eu vou escolher o Pentium aqui, tá? Então, ok. Aí, disk e boot, tá? Então, eu preciso escolher a imagem do meu flop, tá? A imagem eu vou pegar da seguinte pasta, tá? C2 pontos, Cywin64, Home, Ronaldo, OS, Aula 1, vou selecionar aqui All Files, porque eu não... eu poderia ter escrito flop.a.img, mas eu escrevi só flop A, tá? Então flop A aqui, ele vai reconhecer isso aqui como uma imagem, tá? Tipo de mídia, né? 1.44 megabytes. Tem o Write Protection, proteção de escrita. Isso aqui é indiferente você clicar ou não, tá? Status inserido, você não pode deixar ejetado, tá? Lembra que eu expliquei no começo da aula? Você tem que inserir o flop e ele tem que ficar preso, né? Então, eu vou dar OK aqui, tá? E agora eu vou vou iniciar aqui a minha simulação, tá? Então, esse aqui é o log do box, tá?
Aí, ó, botando do flop, Hello World, tá? Então, beleza, funcionou, tá? Vou desligar aqui. E agora, nós vamos botar isso aqui numa máquina real e depois eu vou explicar para vocês como é que funciona linha por linha o programa, tá? Então, eu vou botar agora isso aqui numa máquina real para matar a curiosidade de vocês, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, tá? É que eu coloquei, inclusive, aqui nos meus favoritos, que tem um espelho desse site aqui, ó. Système d'Exploration, tá? Então, tem esse site aqui. Também tem o mesmo conteúdo, tá? Só que no outro endereço aqui. Então, por exemplo, se esse endereço não funcionar, você pode acessar os mesmos códigos desse endereço aqui, tá? Bom, pessoal, eu comprei esse computador na internet para fazer um teste real aí de boot, né, com um computador real, né? Esse computador ele é igualzinho ao meu primeiro computador. O gabinete é igual, a configuração é igual, né? E qual que é a configuração desse computador? Ele é um DX2, ele é um 486 DX2, 66 MHz com 16 MB de memória RAM, né? Então hoje você está acostumado aí a computadores aí com vários gigabytes de RAM, né? Esse computador ele tem apenas 16 MB de RAM. E ele tem algumas coisas interessantes, por exemplo, ele tem um botão turbo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Então agora nós vamos ligá-lo, né, para vocês verem aí o funcionamento. Ele roda o Windows 3.11, né, for Workgroups, né? E ele tá carregando o MS-DOS e a base de funcionamento do Windows é o MS-DOS, tá? Por quê? Porque o Windows antigamente, né, lá por volta de 1995, o Windows era um shell, né, que rodava em cima do MS-DOS, né? O MS-DOS, isso que você está vendo aí, C2 pontos barra sinal de maior, tá? É o prompt de comando, né? Então a partir daí você digita comandos, como num shell Linux, por exemplo, tá? Só que esse daí é o shell do MS-DOS, né? E como eu falei para vocês, esse computador ele tem um botão turbo, né? Então, por exemplo, se eu acionar o botão turbo aqui, ó, a velocidade dele, né, muda para 33 MHz, ele fica mais lento. Se eu apertar o turbo, ele fica mais rápido, né? E aqui você tem um LED aqui que indica a atividade do disco rígido, do HD, né? E aqui é o LED de power, né? Então, o que a gente vai precisar para fazer esse nosso experimento, né? Basicamente o que eu fiz foi o seguinte: como nessa época não existia pendrive, esse computador evidentemente não tem um pendrive, né? Mas ele tem um drive de CD, ele consegue ler CDs. Então o que eu fiz foi o seguinte: eu gravei aqui nesse CD, né, que eu vou mostrar para vocês aqui. É um CD-ROM, CDR, né? Eu consegui comprar isso nos dias de hoje, uma coisa bastante rara aqui, mas eu consegui comprar, né? E nesse CDR, né, eu gravei minhas aulas. Então a gente vai primeiro ler o que a gente quer aqui, ok? E copiar. Então vou inserir esse disco no drive de CD. Fechar a porta do drive de CD. Então, o drive de CD acendeu o LED ali dizendo que ele está lendo o CD, certo? E eu vou fazer um change dir, né? Vou mudar o diretório para o diretório D. Então, para fazer isso eu digito D2 tá? Então D2 eu acesso o drive de CD. Se eu quiser voltar para o C, C2 tá? No drive C, eu vou criar um diretório chamado OS, Operational Systems, né? Então, MK. Se você der um dir aqui, dir é igual ao ls do Linux, tá? Se você der um dir /p, né? /p aqui, é para ele dar um pause, né? Para eu poder olhar o que tem no disco C, tá? Então, no disco C tem o command.com. O command.com é o interpretador de comandos do DOS, tá? É o shell que está rodando aqui no momento, tá?
Então o shell ele é simplesmente mais um programa que o sistema operacional executa, tá? Ele não necessariamente faz parte do sistema operacional, ele é um comando, ele é uma tarefa que o sistema operacional está executando, tá? No nosso curso a gente vai partir do boot e chegar até o shell, né? Esse é o objetivo do nosso curso de sistemas operacionais, ver como que isso pode ser feito, tá? Aí você tem um diretório DOS, um diretório PGM, tem os arquivos DLL. DLL aqui, pessoal, significa Dynamic Link Library, tá? Biblioteca de ligação dinâmica. A biblioteca de ligação dinâmica é uma biblioteca que é carregada na memória apenas quando ela é necessária, tá? Então apenas quando você vai utilizar funções que estão dentro de uma DLL, essa DLL é carregada pelo sistema operacional na memória, tá? E ela vai ter ali as funções que você precisa, tá? Aqui eu tenho o diretório do Windows, que é W311, Windows 3.11, tá? Aí tem o diretório Windows também. Eu tenho o config.sys, um arquivo de configuração do sistema, tá? autoexec.bat. No DOS, tá? Os shell scripts, eles tinham a extensão .bat, bat de batch file, tá? Batch file é o que? É um arquivo em que você executa vários comandos ao mesmo tempo, tá? Como um shell script que a gente vai falar mais adiante no curso, tá? Então a gente tem vários outros arquivos aqui, eu vou dar Enter, tá? Tem o diretório jogos aí, né? Tem vários jogos interessantes aí que você consegue rodar. E eu vou criar um diretório mkdir OS aqui, pra gente copiar os arquivos do Pepão OS, tá? mkdir OS, tá? Ok. Agora o que eu vou precisar, tá? Eu vou precisar da imagem do flop, tá? Das imagens dos flops que eu criei, tá? Então eu vou mudar o diretório para D2 para poder acessar o CD-ROM, tá? Dentro do CD-ROM, vou dar um dir/p, p de pause, né? dir/p, tá? Ele vai acender a luz do CD-ROM ali, ler o que tem no CD-ROM. Então tem lá, veja que no DOS, né, nas primeiras versões do DOS, os arquivos eles só podiam ter, olha como era limitado, né? Esse só podia ter 8, o nome só podia ter 8 caracteres, né? E a extensão 3 caracteres, né? Extensão de 3 caracteres é normal hoje, né? Mas tem arquivos com mais de uma extensão, vocês sabem disso, né? E aqui está o diretório OS que eu criei, tá? Muito bem. Aí eu tenho as apresentações, o PowerPoint, né? ODP, Open Document Presentation, tá? Eu aproveitei para fazer um backup aí, né? Gravei esse CD fazendo um backup das minhas aulas, tá? E eu tenho um diretório SO dentro do D, né? CD SO aqui, OS, né? Eu tenho o quê? As minhas aulas aí, né? Vamos fazer então, vamos entrar então na aula 1, então CD aula 01, tá? Dir, né? Vai aparecer lá 3 arquivos, bootsect, né? Que é o arquivo que o NASM gerou, bootsect.asm, que é o arquivo em assembly. Se você quiser mostrar o conteúdo, você dá type bootsect.asm, você vai mostrar o conteúdo do arquivo, né? Tá aí o conteúdo do arquivo. Ah, mas foi muito rápido, professor. Você pode vir aqui, ó, type bootsect.asm, e aí você coloca um pipe aqui, né? Um pipe é um arquivo intermediário, tá? Você consegue ele dessa forma aqui, né? More, né? Eu acho que é assim, se eu não me engano, porque faz mais de 25 anos, né? Aí, ó. Aí você consegue ver o arquivo inteiro, tá? Então aí você consegue ver o arquivo inteiro. Só dá Enter aí que você vê o arquivo inteiro. O que interessa pra gente, tá? É a imagem do flop, tá? Então eu vou dar aqui, ó, CD, aliás, né? CP, não, copy, né? Copy. CP é no Linux, tá? No DOS é copy. Copy.
Bom, veja que aqui eu digitei um comando errado, tá? Na verdade eu digitei copy floop A, tá? Mas não é floop, é flop com 2 P's, tá? Então vou dar aqui, ó, copy, né? Vou copiar esse arquivo, no Linux é CP, aqui no DOS é copy, tá? Então copy flop A, tá? C dois pontos, barra OS, tá? Então ele vai copiar do CD-ROM, aí um arquivo copiado, tá? Ele é o único arquivo que importa no momento pra gente, tá? Ok? Tá. Por quê? Porque é o arquivo da aula 1, é o arquivo que eu mostrei pra vocês botando aí no emulador, tá? Agora eu vou... Aqui no DOS, né, eu não preciso montar dispositivos, então eu consigo tirar o CD-ROM sem desmontar o CD-ROM, tá? No Linux não, no Linux qualquer dispositivo dele tem que ser montado. Eu vou explicar isso daí na aula sobre sistema de arquivos, tá? Agora eu vou pegar um CD aqui, ó, do Linux. Esse CD também é uma relíquia, né? Porque esse CD, ele é de abril de 1997. Eu ganhei de presente do meu amigo Mário Paiva Magalhães Flores do Prado. Mário, se você estiver vendo esse curso de SEO, grande abraço para você, meu amigão. Tudo de bom para você, tá? Então o que vai interessar para mim aqui, né? Eu tenho um diretório, tá? Eu vou dar o cd.ponto, cd.ponto. Né? Bom, cd.ponto no diretório raiz vai dar diretório inválido, claro, né? Mas eu vou dar um dir/p aqui, tá? Para ver o que tem dentro desse CD, que ainda é legível, tá? Eu ainda estou conseguindo ler esse CD. Nesse CD tem um tal de DOS úteis, tá? Então, dentro desse DOS úteis eu tenho um programa chamado HowWrite, tá? Então eu vou dar um Ctrl C aqui, tá? CD DOS úteis, tá? Vou dar um dir aqui e eu tenho um tal aí de howwrite.exe. Esse howwrite.exe ele vai servir para eu escrever a imagem de um disquete em um disquete, tá? Evidentemente esse disquete ele tem que ser um disquete virgem, tá? Então aqui eu tenho uma caixinha, outra relíquia, uma caixinha aqui da Maxwell, tá? De disquetes virgem, né? Dupla densidade, né? Dupla alta densidade, ó. Olha que coisa aqui, né? Então eu vou pegar um disquete aqui, tá? Inserir esse disquete no meu drive, tá? Inserir aqui no meu drive. Que ele vai ser nosso disquete de boot. Vou copiar o HowWrite, né? Copy, só tem um W, né? Isso, howwrite.exe, C dois pontos, barra OS. Ele vai ler do CD e vai copiar para o diretório OS, tá? Tá, então agora eu preciso lembrar como que usa o HowWrite, tá? Então eu vou mudar diretório C dois pontos, CDOS, dar um dir. Eu tenho lá a imagem do meu flop e o HowWrite, tá? Se eu não me engano, para você fazer isso, você tem que digitar o seguinte comando, ó. Como o HowWrite está no diretório que eu estou, eu não preciso colocar ponto, não preciso colocar nada como no Linux, tá? Só digitar o nome do arquivo, ó, HowWrite, How é cru, né? HowWrite, flop, A dois pontos. Ops, A dois pontos. Se eu não me engano é isso o comando, tá? Não tenho certeza. Se não for, a gente grava de novo. No option. Vamos lá. HowWrite menos help. HowWrite menos help. HowWrite menos help. Menos F files, specify disk file image, menos D drive, specify diskette to use, must be either A or B, tá? Então ele tem poucas opções esse programa, tá? Não é nada de outro mundo aí. Então, ó, HowWrite
menos F, flop A, menos D, A, dois pontos. Creio que vai funcionar, tá? Enter. Please insert a formatted diskette into drive A, tá? Então insere um disquete formatado e pressione Enter. Então Enter, tá? Então veja que agora a imagem está sendo copiada para o disco flexível, tá? Que não é tão flexível. Se você colocar um disquete desse daqui, né? Se você colocar um disquete desse no bolso, esquecer que está com um disquete no bolso e sentar em algum lugar, esse disco ele vai entortar. E aí você vai perder todos os arquivos que você tem nesse disco, tá? Então ele é flexível, pero não útil, tá? Porque se você entortar o disco, vai ser impossível você desentortar e você vai perder os arquivos porque você não vai conseguir mais ler, tá? Então ele está gravando aí a imagem flop A no disquete, tá? Terminou de gravar, tá? O que eu vou fazer? Eu vou rebootar o meu computador, tá? Então para isso o que eu vou fazer? Eu vou retirar aqui o meu CD, tá? CD de 1997, ok? E vou apertar o botão Reset. Aqui tem esses computadores, eles têm um botão Reset. Por quê? Porque você não tinha toda essa coisa que você tem hoje de montar sistema de arquivos, desmontar sistema de arquivo, ter arquivos em cache, ou ter arquivos na memória, ou arquivos em disco RAM que precisam ser escritos, né? Então você tem que desligar o computador e não simplesmente apertar o botão de power do seu notebook lá e esperar 4 ou 5 segundos para ele desligar, porque se você fizer isso você pode perder informação. Aqui não tem como perder informação, né? Então vou dar um reset aqui. Então ele vai tentar primeiro botar pelo disquete ou pelo disco rígido, depende da sequência de boot que eu coloquei no setup, tá? Veja que ele está botando pelo disquete, ó. Hello World, tá? Então veja que o boot funcionou numa máquina real, tá? Nós vamos repetir esse processo, tá? Para os outros exemplos do nosso curso de sistemas operacionais, mas o que eu queria mostrar para vocês era justamente isso, era mostrar como o processo de boot se dá em uma máquina real, ok? Agora nós podemos tirar o disquete aqui, tá? Deixar ele aqui para uso futuro, né? Vou guardá-lo na caixinha, tá? E guardar também os CDs aí, né? Guardar principalmente esse CD aqui, que é o backup das minhas aulas, ok? Bom, então agora vamos começar uma explicação detalhada, né, de tudo que nós falamos e vimos na aula de hoje, tá? Na aula de hoje, nós falamos do Power On Self-Test, né, que é aquele conjunto de testes, né, que a BIOS faz quando o computador é ligado. Em seguida nós falamos da carga do setor de inicialização, né, que é feita pela interrupção 19 da BIOS. Nós iremos falar sobre a interrupção 19, iremos explicar também o que é interrupção, tá? E vamos falar também sobre o programa de boot que foi carregado na memória, né, que foi aquele que a gente bootou a máquina hoje, tá? Na aula de hoje. Bom, o que é um setor de boot? Um setor de boot é um setor que contém um programa de boot, né? Então, um programa, né? Vamos trocar setor aqui por programa. Então, um programa de inicialização é um programa localizado no primeiro setor de um dispositivo de armazenamento que é carregado e executado quando o PC é iniciado. O programa nesse setor tem, em princípio, a tarefa de carregar um kernel na memória e executá-lo. O setor que nós iremos examinar hoje não vai fazer isso, tá? Ele simplesmente vai exibir um Hello World na tela, tá? Então não vai carregar kernel por enquanto, tá? Ele vai ser o kernel, tá? Então esse kernel pode inicialmente estar presente em um disquete, disco rígido, fita ou qualquer outro meio magnético, né? Ou no SSD, né? Solid State Drive, tá? Então esta aula ela vai detalhar o que acontece quando você inicializa o sistema a partir de um disquete, mas os princípios explicados aqui
eles permanecem válidos para qualquer outro meio, seja esse meio um cartão SD, um pendrive, um SSD, enfim, tá? As ideias são exatamente as mesmas, tá? Então, na inicialização, o PC inicia e testa o processador, a memória e os periféricos, tá? Esse procedimento é o Power On Self-Test, ou chamado também de POST, tá? Esse programa é que exibe ali na tela inicial, quando você liga o teste de memória, a versão da placa de vídeo, a versão da VGA de vídeo, tudo isso que você vê quando você liga seu computador, né? Esse splash, né? Essa tela inicial que você vê quando você liga o seu computador, na verdade, realizado aí por esse programa, tá? Pelo Power On Self-Test. Em seguida, o PC carrega e executa um determinado programa residente na Home BIOS. A gente vai ver que o PC vai executar a int19. A int19 é um serviço da BIOS, tá? É um programa aí construído para carregar, para pegar, né, um setor de inicialização de um disco, né? Um disco rígido, flexível, ou então de um dispositivo como um pendrive, tá? E carregar esse setor na memória em uma posição pré-definida, tá? Então, esse programa ele vai ser executado depois do POST, tá? A BIOS pode ser vista, né, como um sistema operacional mínimo carregado automaticamente pelo PC, e uma das funções é carregar o sistema operacional real, tentando encontrar um setor de inicialização válido entre as unidades de armazenamento. Então, no setup da máquina, né, se você ligar a máquina e apertar a tecla Del, você vai entrar numa tela chamada Setup. Nesse setup, você pode definir a sequência de boot, tá? Ou seja, qual que vai ser o primeiro dispositivo que eu vou procurar o boot, né, que a BIOS vai procurar o boot, qual que é o segundo dispositivo que a BIOS vai procurar o setor de boot, qual que é o terceiro dispositivo, e assim por diante, tá? Você pode definir uma sequência aí, tá? Uma vez encontrado esse setor, tá? Ele é carregado na memória no endereço 0000.7C00, tá? Aí você fala assim, nossa, professor, essa anotação de endereço aqui eu não conheço, né? Essa anotação é a anotação de segmentação, eu vou explicar para você daqui a pouquinho, tá? Então fique tranquilo aí que você vai entender isso daqui bem. Em seguida, a BIOS passa o controle para o programa de inicialização recém-carregado, tá? Ou seja, o programa que foi carregado na memória vai assumir o controle da máquina. Bom, e esse endereço, né? Esse endereço aí estranho que eu mostrei para vocês, né? O que é esse endereço? Vamos lá. O 8088, tá? Ele tem 20 pinos de endereço, né? Então, ele tem os pinos aqui de endereço, começando do AD0 até o AD7. Por que é AD, professor? Por que não é só A? É porque esses pinos, eles são multiplexados com pinos de dados. Então, o pessoal coloca AD, tá? No curso de arquitetura, a gente fala bastante disso daí, tá? Estou gravando as aulas de arquitetura. Quando estiver pronto, eu deixo um link aí na descrição para vocês estudarem melhor esse assunto, tá? E os demais pinos, do A8 até o A19, né? Aqui, né? Aqui eu tenho o A16, A17, A18, A19, A19 é o pino 35. Então, do A8 até o A19, você não tem multiplexagem, né? A menos que você esteja no modo máximo aí da CPU e você esteja usando esses caras aqui, né? S6, S5, S4, S3, tá? Bom, mas voltando, né? O 8088 e os demais processadores da família x86 começam no modo chamado modo real, tá? E eles usam 20 linhas de endereço e, portanto, eles podem endereçar no máximo 2 elevado a 20, ou seja, 1 MB de memória. Para manter compatibilidade, eu acredito que seja esse o motivo, tá? Com o 8085, que tinha 16 linhas de endereço, tá? Então, o 8085 poderia endereçar 65.536, ou seja, 64 KB de memória, tá? Criou-se o que a gente conhece como segmentação, né?
Não, então, o que vem a ser a segmentação? Né? Na segmentação, o endereço possui duas porções. Tá? A primeira porção é o endereço do segmento. Mas o que é segmento, professor? Bom, segmento você pode entender como uma porção de memória, tá? Então, todo programa, ele tem dados, ele tem uma pilha, né? Por que ele tem uma pilha? Porque ele precisa de variáveis locais, uma função precisa chamar a outra, e essas operações envolvem o quê? Pilha, tá? E o segmento e uma porção de código, onde tem o código que o processador vai executar, tá? Esse código ele pode estar na ROM, ele pode estar na RAM, tá? Mas ele está na memória. Tá? A pilha também está na memória e os dados também estão na memória. Tá? Então, os dados podem estar na memória ROM, o código pode estar inteirinho na memória ROM, o código e os dados podem estar inteirinho na memória ROM, mas a pilha tem que estar na memória RAM. Normalmente essas coisas são distribuídas. Tá? Você tem código na memória ROM e na memória RAM, você tem pilha na memória RAM, né? E você tem dados que podem estar na memória RAM ou na memória ROM, ou numa memória flash, tá? Então, o endereço de segmento, né? Então, cada segmento, ele vai apontar, ele é um endereço de uma parte do programa, tá? Então, para você organizar o programa na memória, você divide a memória nessas porções aí, dados, pilha e código, tá? E você tem para cada um dessas porções aqui de memória, você tem um registrador especial que vai apontar para essa posição de memória. Tá? Então, por exemplo, para o segmento de dados, né, para a porção de dados, você tem o Data Segment, que é o DS. Para o segmento de pilha, você tem o Stack Segment, que é o SS. E para o segmento de código, você tem o Code Segment, que é o CS. São registradores especiais, tá? A gente vai falar deles daqui a pouco. E só o registrador de segmento é suficiente para eu endereçar essas porções de memória? Não. Você precisa também do endereço de deslocamento dentro do segmento, tá? Então, por exemplo, e você precisa fazer uma conta com o endereço do segmento e o endereço do deslocamento para você poder obter o endereço real de memória que você está querendo acessar com essa notação aqui, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Vamos supor que o endereço do segmento é 1123 hexa e o endereço do deslocamento é 4567 hexa, tá? Então, esse endereço, né, ele é escrito nessa notação aqui, ó. 1123, 4, 5, 6, 7, tá? Esse aqui é o endereço do segmento, que pode ser segmento de dados, pode ser segmento de pilha, pode ser segmento de código, pode ser segmento extra, tá? E esse daqui é o endereço do deslocamento dentro do segmento, tá? Como que a partir desses dois números eu obtenho o endereço real da minha memória, tá? Esse endereço ele é obtido da seguinte forma. Cada letra hexadecimal, né? Isso aqui é uma letra hexadecimal, isso é uma letra hexadecimal, né? É um nibble, né? Um nibble tem 4 bits, né? Então, o que você vai fazer? Você vai deslocar o endereço do segmento 4 bits para a esquerda, tá? Então, por exemplo, 1123 vai virar 11230, porque você deslocou 4 bits à direita, 0, aqui é o 0 hexadecimal, o 0 hexadecimal em binário é 0000, tá? Binário, ele é 0000, ele é 4 bits, ele é um nibble, ele é metade de um byte, tá? E aí você vai somar com esse endereço o endereço do deslocamento. Fazendo essa conta aqui, então você pega a calculadora Windows aí, coloca no modo programador, faz a conta, né? Ou então faz a conta em hexadecimal, aqui é fácil de fazer, né? Porque você não passa de 10, né? Ó, 0 mais 7 dá 7, 6 mais 3 dá 9, 5 mais 2 dá 7, 1 mais 4 dá 5, e aqui é 1. Então esse daqui é o endereço de memória real, né, que nós estamos acessando quando a gente usa essa notação aqui.
Então, a gente aprendeu aí como obter o endereço de memória real a partir do endereço do segmento, né, e do endereço do offset, ok? Bom, depois dessa explicação, você deve estar pensando o seguinte, né? O mesmo endereço de memória pode ser obtido por valores diferentes de segmento e deslocamento. Isso é verdade, a gente vai ver um exemplo no próximo slide, né? Mas como eu disse para vocês, cada porção fica em um segmento, cada porção do meu programa, né, fica em um segmento diferente. Como que acontece isso? Tá? Eu vou explicar daqui a pouco para vocês como que isso acontece. Mas vamos entender como que diferentes valores de segmento e deslocamento podem acessar o mesmo endereço de memória, né? Então, com o segmento, nós podemos acessar 64 KB de memória, não só 1 byte, tá? Nós podemos acessar 64 KB de memória, né? Porque, por exemplo, ó, vamos supor que eu defino o valor do segmento como sendo 1, 1, 2, 3, né? O valor do deslocamento pode variar de 0000 até FFFF, tá? Então, FFFF são 16 bits, tá? 2 elevado a 16 é 65.536, ou seja, 64 KB, né? Então, se eu manter esse valor fixo aqui, esse valor do segmento fixo, e variar apenas o valor do deslocamento, eu consigo acessar uma porção de memória, né, que é essa porção em azul aqui da figura, que vai de 123, 2.0000 até 123, 2.FFFF. Ou seja, eu consigo acessar de 0000 até FFFF, né? Ou seja, 64 KB, 65.536 bytes, tá? Tá certo? Né? Então aqui tá escrito para vocês, ó. Com esse valor 123, podemos acessar os endereços de 1230000 até 123FFFF, tá? Então, com o segmento se acessa 64K, tá? Qual que é o valor de memória física correspondente a esses endereços aqui? Ora, basta fazer a conta, né? Aqui, o endereço é 0, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu desloco esse cara 4 bits à esquerda, vai dar esse valor aqui, ó, 11230, tá? E somo 0000 e então ele fica inalterado, tá? Então, o valor de memória real associado a esse endereço aqui é esse endereço aqui, correto? E o valor de memória real associado a esse endereço aqui, ó, 1123FFFF, tá? Então você vai fazer essa conta aqui, ó. Pega 1123, desloca 4 bits para a esquerda e soma FFFF. Você vai obter esse endereço de memória aqui, ó, 2122F em hexadecimal, tá? Agora, vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho esse endereço de memória aqui, ó, na notação segmento, endereço de segmento, endereço de offset. Esse daqui é o endereço de memória na notação, né, nessa notação que a gente está discutindo, né? Aqui é o endereço do segmento, aqui é o endereço do offset, tá? Então, qual que é o endereço real associado a esse endereço aqui, né? Ora, é só você fazer a conta, né? Desloca 4 bits para esquerda, soma o valor 8050, você vai ter 19280 em hexa. 19280 em hexa, né? Agora vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que eu defino um segmento, agora esse segmento ele vai ficar em amarelo aqui, né? Um segmento com valor 1190, tá? Então, com esse segmento, com esse valor 1190, eu acesso os endereços de 1190.0000 até 1190FFFF, tá? Os valores de memória reais são esses aqui, ó, 11900, né? Esse é fácil, né? Só adicionar um zero aqui. E esse daqui, né? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar 1190, adicionar um zero e somar com FFFF, vai obter
9.218FF em hexa, tá? Agora veja bem, ó, se você mantiver esse valor aqui de segmento, ou seja, você mantém, ó, 1190, tá? 1190 e coloca um offset, né? E soma um offset de 7980, né? E aí você vai fazer essa conta, ó, 1190 mais 7980, né? Essa conta vai te dar 19280, tá? 19280, né, é exatamente o valor que você estava acessando, né, com o valor de segmento 1123, mas com valor de offset diferente, né? Olha o slide anterior, ó. Ó. Se você tiver o valor de segmento 1123 e offset 8050, você acessa o endereço 19280 em hexa. Mas, se você tiver o valor de segmento 1190 e o valor de offset 7980, você também acessa o valor 19280 em hexa, né? Olha lá, 19280 em hexa, né? 19280 em hexa, acessado, esse endereço acessado de duas formas diferentes, né? Ou seja, mudando o valor do segmento e o valor do offset, você consegue cobrir toda a memória, né? Que no nosso caso vai ter um valor máximo de 1 megabyte, né? 1 megabyte são 20 bits, né? 1 megabyte é 2 elevado a 20, né? Então, 20, 4, 8, 12, 16, 20. São 5 letrinhas hexadecimais, né? Então, 5 letrinhas hexadecimais. Então, a nossa memória vai de 0, 0, 0, 0, 0 até F, 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 tá? Então, F, 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 F será 1 megabyte para a gente, tá? Para a gente poder entender, então, isso daí um pouquinho melhor, né, vamos falar um pouquinho do modelo de memória do 8088, né? Então, no microprocessador 8088, existem basicamente 3 registradores especiais, chamados, né, de registradores de segmento, né, porque endereçam um segmento. Cada porção do programa, dados, pilha ou código, fica em um segmento diferente e o apontador para esse segmento é o registrador de segmento, tá? Então, o registrador de segmento que aponta para o código é o Code Segment, é o registrador CS, tá? Esse daqui, tá? Aponta para o segmento de código. Ele, juntamente com o ponteiro de instrução, que é o Instruction Pointer, ponteiro de instrução, né, fornece o endereço da instrução sendo executada pelo processador. Então, o processador ele sempre vai buscar a instrução no endereço CS2.IP, tá? Ou seja, aqui é o endereço no formato segmento offset, tá? Ou seja, o endereço CSP é o endereço da instrução sendo executada no momento, ou sendo buscada no momento, né? Depende da fase aí. O registrador de segmento de dados, Data Segment, aponta para a área de dados do programa. DS-DX aponta para o dado sendo acessado no momento. Pode ser DS-DX, pode ser DS-SI, tá? Aí depende da instrução que você está usando, tá? Ou então da interrupção de software que você está usando, tá? Interrupção de software, pessoal, o que a gente chama de interrupção de software. É como se fosse uma chamada de função. Mas essa chamada de função ela é um pouquinho mais rebuscada, tá? Porque ela tem uns detalhes a mais do que uma chamada de função não tem, tá? Uma chamada de função comum não tem, ok? Eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês o que é interrupção daqui a pouco, o que é interrupção de software daqui a pouco. O registrador de segmento de pilha é o SS, é o Stack Segment, tá? Ele aponta para a região de pilha do programa, né? Então, da mesma forma, SSSP, SP é Stack Pointer, tá?
Então, o SSSP é o endereço do topo da pilha, tá? A nossa pilha, ela cresce para baixo. No 8088, sempre que você empilha alguma coisa, você decrementa o SP, tá? Então, você não está incrementando o SP quando você empilha, você está decrementando o SP quando você empilha. Isso no 8088, tá? No 80286, no 8386, também é a mesma coisa, só muda o nome do registrador. Ele vai chamar ESP, tá? Ou RSP, né? Depende aí se é 32 ou 64 bits, tá? Eu tenho aula de assemblies 32 bits aí, eu vou deixar o link na descrição, tá? Para vocês darem uma olhada aí depois, ok? Então, basicamente, o que a gente tem é isso daqui, né? A gente tem esses registradores no processador, o CS aponta para o código, né? Para o segmento de código, né? O SS é o Stack Segment, é o segmento de pilha, aponta para o segmento de pilha, né? Se somar o offset é dado pelo registrador SP, Stack Pointer, né? O Stack Pointer seria o offset, né? Então, se você somar SS com SP, isso daqui vai te dar o quê? O topo da pilha, né? SS deslocado 4 bits para esquerda, mais SP, né, que é o Stack Pointer, te dá o endereço do topo da pilha, tá? O DS é o Data Segment, vai apontar para o segmento de dados, e o ES é o segmento extra aí que você pode usar para alguma outra coisa, tá? O 8088 ele também tem registradores de uso geral, né? Então, por exemplo, ele tem o AX, que é como se fosse o acumulador, né? O AX vem de A Extended, porque no 8085, tá? Você tinha um registrador chamado A, que era um acumulador, e esse acumulador ele tinha 8 bits, né? Então o AX ele tem 16 bits, né? No 8085 você também tinha um registrador B de 8 bits, um registrador C de 8 bits, um registrador D de 8 bits. Esses registradores eles foram estendidos no 8088, então esse X aqui é de Extended, tá? Então o AX ele tem a parte alta, os bits de mais alta ordem, que são a H e a L, o BX também é BH ou BL, tá? O CX, CH ou CL, o DX, DH ou DL, tá? Então se você mexer em AH, você está mexendo em AX. Se você mexer em AL, você está mexendo em AX, tá? A mesma coisa para os demais, tá? Então, apesar dos registradores terem uso geral, normalmente são usados em situações específicas, né? Por exemplo, CX é usado como contador na instrução loop, tá? Outra coisa é que esses registradores aqui eles podem ser utilizados, né, como registradores de 16 bits. Então, você pode usar o AX todinho. Se você usar AX todinho, o AX ele tem 16 bits. Se você usar o AH ou o AL, né, você está usando registradores de 8 bits aí, né? Então existe uma compatibilidade aí de código de 8 bits com código de 16 bits, tá? Porque AX, BX, CX e DX são 16 bits e AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH e DL são 8 bits, tá? Mas eles, como eu falei para vocês, eles fazem parte, eles são porções desse registrador maior aqui. Eles não são registradores diferentes, e sim partes do registrador, tá? Então a L é uma parte do registrador AX, BL é uma parte do registrador BX. Mexeu com BL, mexeu com BX, tá? A ideia é essa. E aí você tem registradores de propósito específico, por exemplo, como Source Index, Destination Index, Stack Pointer, Base Pointer, tá? Então, por exemplo, a base da pilha é guardada no registrador BP, o SP guarda o topo da pilha. Source Index e Destination Index geralmente são usados em instruções com string, tá? Por exemplo, load string byte, store string byte, tá? Move string byte, né? CS, DS, ES e SS são registradores de segmento, né? Esse S aqui vem de segmento, então code segment, data segment, extra segment, stack segment, tá? Então segmento de código, né? Registrador que contém um ponteiro para a região de memória onde está o código do programa.
Data segment, segmento de dados, aponta para a região de memória onde estão os dados da aplicação. Stack segment aponta para a base da pilha, né? E extra segment aponta para a região de memória extra, que pode conter tanto código quanto dados aí, né? Então, como o setor de inicialização é carregado quando o computador é iniciado, né? O setor de inicialização do dispositivo de armazenamento é chamado de Master Boot Record. É o primeiro setor, a primeira intersecção de um setor com uma trilha em um disco, tá? Então ele contém dados, incluindo a tabela de partição. Então o MBR ele contém o quê? Ele contém o código do, ele contém o código, um código aí, né, que vai carregar o sistema operacional, né, ou que vai passar a bola para um outro código que vai fazer essa carga, tá? E no final você tem a tabela de partição, tá? A tabela de partição, né, que fica, né, no final desse pedacinho do disco aí, tá? Dessa intersecção desse setor com essa trilha, contém informações sobre as partições primárias no disco, quando elas começam, seu tamanho e assim por diante, tá? E o código executável de um MBR, né, padrão, procura na tabela de partição por uma partição ativa e em seguida, se tal partição existe, esse código carrega o setor de inicialização dessa partição, também chamado de VBR, tá? Muitas vezes é esse segundo setor de inicialização que carrega o núcleo e lhe passa o controle, tá? Bom, então vamos definir o que é um setor. Quando a gente fala setor, o que a gente está falando, tá? Vamos pegar, por exemplo, um disquete de 5,25 polegadas, tá? Não é o disquete que a gente mostrou para vocês. O disquete que a gente mostrou para vocês aqui na aula de hoje é um disquete de 3,5 polegadas, tá? Mas você tem um disquete de 5,25 polegadas. Esse disquete, ele tem 40 trilhas, 9 setores e 2 faces, tá? Setor, você pode imaginar como setor circular, tá? Então, setor é isso aqui, tá? Mas o que normalmente a gente chama de setor, quando a gente está falando que a gente carrega o setor na memória, é a intersecção de uma trilha, né, com um setor, tá? Então veja, você tem 40 trilhas, 9 setores e 2 faces. 2 faces por quê? Você tem a face de cima e você tem a face de baixo. Tá? O que são trilhas? Então vamos lá. Ó. Aqui é a trilha 0, tá? Aqui é a trilha 1. Aqui é a trilha 2. Então as trilhas elas são numeradas da periferia para o centro. A trilha 40 é a trilha que está mais próxima do centro, tá? E os setores, né? Você tem aqui o setor 0, setor 1, setor 2, setor 3, setor 4, 5, 6, 7, 8. Você tem 8 setores ali, né? Por quê? Porque começou do setor 0, tá? Então, do setor 0 até o setor 8, você tem 9 setores. Então, cada setor, cada intersecção, na verdade aqui deveria estar escrito assim, ó, cada intersecção de um setor com uma trilha tem 512 bytes. Então, quantos bytes o meu disco vai ter? Bom, ele tem 40 trilhas, 9 setores, né? Então ele tem 40 vezes 9 intersecções de trilhas com setores, e ele tem 2 faces. Então ele tem 2 vezes 40 vezes 9, e cada intersecção de uma trilha com um setor tem 512 bytes. Então, o meu disco tem 327.680 bytes ou 360 KB. Tá? A geometria do disco de 3,5 polegadas é parecida com isso. Vocês podem procurar e pesquisar na internet. Tá? Fica como exercício aí vocês pesquisarem isso daí. E o que a gente chama de setor é o setor lógico, né? Então, o setor lógico ele é sempre a intersecção de uma trilha com um setor, né, físico, tá? Então, o setor lógico 0 ele está na trilha 0, na face 0 e no setor 0, tá? Ok? Esse setor lógico 0 é o setor que contém o MBR, Master Boot Record, ou registro de inicialização. É nesse setor que nós iremos gravar o nosso programa Assembly, tá? Aquele programinha Assembly lá que eu mostrei para vocês no começo da aula, tá?
esse programa ele vai ser gravado nesse registro de inicialização, tá? Nesse pedacinho do disco, tá? O resto do disco eu vou gravar alguma coisa? Eu vou gravar um monte de zeros, tá? Vou gravar um monte de zeros, tá? E mesmo assim o programa não vai ocupar todo o setor. Por quê? Porque aqui no final tem que ter uma assinaturazinha, que é a A55, tá? Para que esse setor seja reconhecido pela BIOS como um setor de inicialização. Caso contrário, a BIOS vai dar um erro. Tá? Ela vai falar, ó, esse setor que você está tentando ler é inválido. Tá? Bom, o próximo setor, e quando eu estou falando de setor, eu estou falando de setor lógico, tá? É o setor lógico 1. Tá? O setor lógico 1 vai ficar na trilha 0, face 0, mas no setor físico 1. Tá? E aí você continua, ó, né? Você continua enumerando os setores lógicos dessa forma. Tá? Essa forma de enumeração dos setores como setores lógicos, tá? Em um disco rígido, nos discos rígidos modernos, é chamado de LBA, que é Logical Block Addressing, né? Endereçamento lógico de blocos. Então, cada bloco, cada setor lógico num disco rígido é chamado de bloco, e quando você lê um disco rígido, é como se você estivesse lendo um vetor, tá? Onde cada elemento desse vetor tem 512 bytes, tá? Então, a gente consegue ler um HD, por exemplo, usando um chip como 8255, né, que é uma porta de entrada e saída, ou mesmo usando uma porta de um Arduino, por exemplo, tá? Se você for acessar usando o LBA, ou se você for acessar ele pelo valor lógico e não pela trilha face setor, como a gente está mostrando aqui, tá? Então, em discos flexíveis, tá? Discos flexíveis geralmente usam um sistema de arquivo chamado FAT, que é File Allocation Table, tabela de alocação de arquivos, tá? Então, o primeiro setor, o setor lógico, né, o setor lógico 1, né, do disco flexível, ele contém a primeira cópia da FAT. Normalmente, no disco flexível, você tem 2 cópias da FAT, porque se uma der problema, você tem a outra, né, você pode procurar na outra, né? Se tiver inconsistência, o sistema operacional pode corrigir essa inconsistência, né? Aí você fala assim, e nos pendrives pode acontecer isso também? Pode. Às vezes você insere um pendrive no Windows, né? O pendrive, ele, se eu não me engano, ele é FAT ou VFAT, eu não me lembro agora qual o sistema de arquivos que ele usa, mas ele pode ter inconsistências, o sistema operacional te avisa quando o pendrive tem inconsistências e pergunta se você quer se recuperar dessas inconsistências, tá? A FAT, ela ocupa 2 setores, tá? Ela ocupa o setor lógico 1, tá? E o setor lógico 2. Aí o setor lógico 3 e o setor lógico 4 tem a segunda cópia da FAT, tá? Continuando, então, depois da FAT a gente tem o que a gente chama de diretório. No diretório eu vou ter o quê? Os nomes dos arquivos e onde o arquivo começa, né? No disco, ou seja, qual setor lógico que começa o meu arquivo, tá? E onde ele termina. Tá? Então essa informação ela vai ficar no diretório. E na FAT eu vou ter uma lista encadeada, tá? De números de setores aí, tá? Que estão relacionados ao mesmo arquivo. Tá? Então o diretório continua, né? O diretório ele vai até o setor lógico 11, né? E a partir do setor lógico 12 começam os arquivos, tá? Armazenados em clusters. O que é um cluster? Um cluster é a mesma coisa que um setor lógico, ou seja, a intersecção do setor físico com uma trilha, tá? E aí você tem os arquivos aí armazenados em clusters, tá? Muito bem, e quando a gente fala de disco rígido, a gente também tem o termo cilindro, tá? O cilindro é uma coleção de trilhas, né? E essas trilhas incluem tanto a face de cima da trilha quanto a face de baixo, tá? Então, aqui a gente tem o cilindro zero, ele consiste das partes de cima de cada trilha zero, né? Então, o cilindro zero é a união dessa trilha zero com essa trilha zero com essa trilha zero. E essa trilha zero, ela tem a face de cima e ela tem a face de baixo, e a face de cima e a face de baixo pertencem à trilha, que por sua vez pertence ao cilindro, tá?
Então aqui, ó, você tem o cilindro 0 face 0, cilindro 0 face 1, cilindro 0 face 2, cilindro 0 face 3, cilindro 0 face 4, cilindro 0 face 5, certo? Então, o disco ele se organiza dessa forma, tá? Então, o primeiro setor lógico do disco contém o registro de inicialização, o segundo e o terceiro setores lógicos do disco contém a primeira cópia da FAT, o terceiro e o quarto setores lógicos do disco contém a segunda cópia da FAT, e o diretório ocupa 7 setores, vai do quinto setor ao 11º setor lógico, e depois você tem os clusters, tá? Com os arquivos aí, tá? A gente não vai discutir aqui em detalhes a FAT, tá? Porque a gente vai falar dela na aula sobre sistema de arquivos, tá? Então aqui foi só para dar uma noção para vocês poderem entender o que a gente está gravando no disco, né? Onde que a gente está gravando o nosso arquivo no disco, tá? O nosso bootsect, onde que a gente está gravando ele no disco, em que setor lógico nós estamos gravando. Agora a gente sabe que nós estamos gravando no setor lógico 0, tá? E o que tem nesse setor lógico 0? A gente sabe que tem o MBR, tá? Que é o registro de inicialização. Isso existe tanto em disquete, quanto em disco rígido, quanto em SSD, quanto em pendrive, enfim. Qualquer dispositivo bootável vai ter esse registro de inicialização, e nesse registro de inicialização você vai ter também a tabela de partição, tá? No finalzinho dele você vai ter a tabela de partição. Então é muito importante que vocês tenham isso em mente, ok? Bom, então, o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai explicar como criar um setor de inicialização que exibe uma mensagem, no caso, a mensagem Hello World. Então a gente vai começar criando um setor de inicialização muito simples que só exibirá uma mensagem de boas-vindas. Ou seja, ele não vai fazer a carga do sistema operacional como se é esperado dele, tá? Como é esperado dele, tá? Então isso não é muito difícil. Aqui a gente vai lhe mostrar o programa, tá? Então esse daqui é o programa. Então veja lá, ó. O que é essa diretiva aqui, bits 16? Né? Indica ao NASB que estamos trabalhando em 16 bits, tá? Então esse código aqui, ele é um código de 16 bits. Por quê? Porque a X tem 16 bits, DS tem 16 bits, ES 16 bits, SS, todos esses registradores que estão aparecendo têm 16 bits, tá? 16 bits são 4 nibbles, tá? Então aqui quando você vai mover um valor para um registrador, né? Isso daqui é a mesma coisa que em C, a X recebe esse valor em hexa, tá? E esse valor em hexa, ele tem quantos bits? Né? 4, 8, 12, 16, porque cada letrinha hexadecimal tem 4 bits, um nibble tem 4 bits, tá? E um byte são 2 letrinhas hexadecimais, tá? Lembrando aí de arquitetura de computadores, tá? Então, eu movo esse valor 07C0, tá? Para AX, tá? Movo AX para DS. Aí você pergunta assim, bom, professor, mas por que você move esse valor para AX para depois mover AX para DS, né? Ou seja, você faz AX receber isso aqui, depois você faz DS receber AX. Por que você não faz DS receber esse valor de cara, né? É porque não dá para fazer isso na arquitetura do 8088, né? Você não tem uma instrução DS recebe uma constante, tá? Ou seja, move DS, um valor imediato aqui. Não tem, tá? Então você tem apenas o registramento o endereçamento via registrador aqui. Então move DS a X, tá? Isso daqui é legal de se fazer, tá? Move DS a X. Então veja que você tem os três os segmentos, segmento de código, segmento de dados e segmento extra, apontando para o mesmo segmento de memória, que é o segmento que está em 0x07c0, tá? Isso aí, você pergunta para mim, professor, mas como é que você sabe, né? Porque que o CS ele está valendo 0x07c0. Como é que você sabe isso, né? Quem colocou esse valor em CS, né? Resposta, a int 19 da BIOS, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora, tá? Em que lugar da int 19 da BIOS, no código da BIOS, esse valor é colocado, tá? Bom, então aqui eu tenho o código fonte, um código real da BIOS, tá?
E aqui eu tenho a função que trata a int19, tá? A int19 nada mais é do que uma função, pessoal, né? Quando você fala int19, você está falando do quê? De uma função. Quando você fala de int10, você está falando do quê? De uma função. Lógico que você tem alguns pormenores, alguns detalhes a mais do que uma função normal tem, os quais eu irei explicar para vocês mais adiante. Mas você pode pensar, grosso modo, inicialmente, que é uma função, tá? Então, essa função aqui, ela vai colocar, ela vai ver o tipo de boot device, tá? Se for flop ou se for HD, tá? Eu vou colocar no segmento de boot esse valor aqui, ó, 0x07C0 em hexadecimal, tá? Então, quem colocou esse valor em CS? Foi a int19 aqui, tá, pessoal? Tá? Então, esse valor veio lá da int19, que é a função que vai fazer o boot, tá? Mas continuando. Então, veja, né? Todos os segmentos aqui, com exceção do segmento de pilha, estão com esse valor aqui, ó, 0x07C0, tá? Agora vamos falar do segmento de pilha, tá? Eu coloquei aqui em AX, eu fiz AX receber 0x8000, ou seja, né, movi esse valor aqui, essa constante aqui, para o registrador AX, e depois movi o AX para SS, que é o stack segment. Por que que eu fiz isso? Tá? Novamente, porque não dá para mover direto uma constante para SS. Você tem que mover a constante primeiro para AX, depois mover a X para SS. Tá? Já em SP você pode colocar o valor direto. Então em SP aqui, que é um registrador de 16 bits, eu coloquei uma constante de 16 bits aqui, que é 0xF0000. Né? Então, qual endereço físico corresponde à combinação SS:SP, né? Esse endereço vai ser o endereço de início da pilha, porque, como eu disse para vocês, a pilha cresce para baixo, né? Então, o que eu faço? Ó, vamos fazer aquela continha que a gente aprendeu no início da aula. Coloca um 0 aqui, fica 80000, né? Porque eu desloquei 4 bits para a esquerda, e vou somar F000, vai me dar 8F000. Esse valor aqui é o valor aonde começa a minha pilha, tá? E a pilha, ela vai crescer, na verdade ela vai decrescer, né? Porque a pilha cresce para baixo, né? O SP decrementado, tá? Toda vez que você empilha um dado, o SP é decrementado no 8088, tá? Então ela começa em 0x8F000 e vai até 80000, que seria 0x, seria 8000, 2 pontos, 4 zeros aí, né? 0000, tá certo? Bom, feito isso daqui, eu fiz o setup de memória, tá? Aí eu vou exibir uma mensagem. Então, para exibir uma mensagem, eu vou chamar uma função chamada afficher, tá? Afficher, em francês, significa exibir, né? Então, eu vou mover para SI. SI é um parâmetro para essa função. Geralmente, os parâmetros são empilhados ou passados em registradores. Nesse caso, o parâmetro message debut, né, tem que fazer o biquinho aqui, né, para falar em francês, message debut, né, é passado, message debut, né, message, né, em francês é message. Message debut é passado em SI, tá? Isso daqui é um endereço, tá? Onde que está apontando esse endereço? Esse endereço está no mesmo segmento do que todo mundo aqui, tá? Então, esse endereço, ele está aqui, ó, depois do end, né? Depois do end aqui, jump end, né, que é um loop infinito, né? Porque você está pulando para o mesmo endereço para sempre aqui, depois que você exibiu a mensagem, ou seja, você travou a máquina aqui, né? Isso daqui é como se fosse um route, você trava a máquina, né? Depois desse endereço, você tem o primeiro byte, porque aqui a gente tem a diretiva define byte, e o primeiro byte é o Hzão, né, de hello world, tá? Então, quantos bytes você tem depois do end aqui? Você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bytes, 14 bytes, 15 bytes, 16 bytes, né? Porque a string tem que terminar em 0 aqui para int 10, que a gente vai ver, né?
Para int 10 não, né? Para nossa função de exibição ali, a gente vai ver a nossa função agora, né? Ela para quando ela encontra um zero na string, né? Um caractere ASCII 0, tá? O 13, né? O 13 é em decimal, porque a gente não colocou X aqui, é o carreage return, e o 10 é o line feed, tá? O 13 é o enter, né? 13 e 10 é na verdade enter, tá? Ele vai dar um enter aí, ok? E vamos dar uma olhada na função afficher, tá? O que essa função faz? Ela exibe uma cadeia de caracteres terminando em 0000, tá? DSSI aponta para a string a ser exibida, então SI é um parâmetro, tá? O que essa função faz? Ela empilha os registradores AX e BX, né? Ela dá um push, ela coloca o AX e o BX da pilha, né? Primeiro ela empilha o AX, depois ela empilha o BX, né? Por que ela faz isso? Para salvar os registradores no início da função, né? E no final, ela restaura os registradores, ela tira da pilha, ela faz pop BX, pop AX. Então ela retira no sentido contrário do que ela colocou, né? Então a pilha é last in, first out, tá? Last in, first out. Quem que foi o último que entrou? Foi BX. Quem que vai ser o primeiro a sair? BX, tá? Se você inverter a ordem aqui, você troca X com BX, tá? A pilha é last in, first out, tá? Então, por que você faz isso? Para não sujar, para que a função afficher não suje esses registradores, porque esses registradores eles são alterados, né, dentro da função. Ó. Por exemplo, você move esse valor aqui para H. Né? Quando você move esse valor aqui para H, você sujou a X. Por quê? Porque a H faz parte de AX. Quando você moveu esse valor aqui para BX, você sujou BX. Por quê? Porque você, né, você colocou 16 bits. Apesar daqui parecer que você colocou 8, na verdade você colocou 16, tá? E aí, você vai fazer o seguinte, essa função ela vai ser um loop, tá? Que vai chamar a int 10, e cada vez que ela chamar a int 10, né, ela vai exibir um caractere na tela. Né? Então, a int 10 você pode pensar como uma chamada de uma função, mas de uma função que está na BIOS. Tá? Por que tem esse... int não é inteiro, tá? Quem programa em C, isso aqui, int aqui não é inteiro, não. Int é interrupção, tá? É uma interrupção de software ou chamada ao kernel ou chamada ao sistema operacional, tá? No caso, a gente não tem sistema operacional, a gente tem a BIOS, que é o Built-in Operating System, né? O pessoal às vezes chama a BIOS assim, né? Built-in Operational System, porque é o sistema que já vem com a máquina, tá? Então a gente vai usar o serviço 0E da int 10. Mas por que você simplesmente não dá, por exemplo, um outro nome, né? Por que você usa int, né? É porque o processador ele usa esse valor aqui, tá? Para calcular o valor do endereço onde começa a função na memória, tá? Então esse valor 10 aqui ele é usado pelo processador, tá? Quando as interrupções são vetorizadas, né? Tem as interrupções vetorizadas e as não vetorizadas. Mas se você tem uma interrupção vetorizada, ela está no vetor de interrupção. Para você achar o endereço da função que trata a interrupção no vetor de interrupções, né, você tem que fazer um cálculo e esse 0x10 aqui vai entrar nesse cálculo. Então, por isso que você tem uma instrução especial para chamar funções da BIOS, tá? Porque você normalmente, tá? Essas interrupções elas são vetorizadas, tá? Então elas têm um endereço fixo, geralmente no topo da memória, né? Da memória ROM, e o endereço da função que trata a interrupção, né? Que trata esse int aqui é calculado utilizando esse valor 0x10. E esse 0xz aqui, o que é isso aqui? Né? Por que você fala, chama o serviço 0xz da int 10? Porque a int 10 tem várias coisas que ela faz, tá? Entre elas, exibir um caractere com atributo, né? Por exemplo, o que é o atributo de o caractere? O caractere tem duas coisas, né? Ele tem o código ASCII, que vai definir o formato do caractere, e ele tem o atributo, né? Se o caractere é azul, se o caractere é vermelho,
se o caractere pisca, né? Se o fundo do caractere, qual que é o fundo do caractere, se é laranja, se é preto, se é cinza, né? Então, no BX você vai ter o atributo e no AL você vai ter o caractere AX. Então, isso daqui são parâmetros, né, para a função 0xe da int10, para exibir um caractere, tá? Então, vamos lá. Essa função, tá? Então, você deu push AX, push BX e entrou aqui. E a primeira instrução que você encontra é load string byte, tá? O que faz a instrução load string byte? Ela vai mover o caractere que está apontado pelo endereço DSSI. Então, DSSI é um ponteiro, tá? Então, ela vai pegar o conteúdo desse ponteiro, tá? E colocar em AL. AL é um registrador de uso geral, certo? Então, é isso que faz o load string byte, tá? Move o caractere apontado por DSSI, pelo endereço DSSI, né, para AL, e incrementa SI se o flag de direção DF for 1, e decrementa SI se o flag de direção for 0, né? Então, esse flag de direção, tá? Ele já está certo, né? Por quê? Porque você não tem uma instrução aqui CLD, Clear Direction Flag, né? Ou Set Direction Flag, né? STD, né? Você não tem nenhuma dessas instruções aqui, então ele já está correto, tá? Então, quando você dá essa instrução aqui, você pega o conteúdo de DSSI e joga para L, tá? E você incrementa ou decrementa SI aí para pegar depois que você for executar, quando você for executar a instrução novamente, né? Você pegar o próximo caractere aí, tá? Aí ele vai comparar a L com 0. Por que ele compara a L com 0? Porque a nossa string, tá, é uma cadeia de caracteres que termina em 0. Então eu preciso saber se eu cheguei no 0 para eu poder parar meu loop. Tá? Como que eu vejo aí as instruções de string? Tá? Eu deixei o link aqui que você pode clicar aqui e acessar, tá? Para você ver as diversas instruções que trabalham com string aí no processador 8088. Né? Você compara a L com 0, se a L for 0, né, a comparação é uma subtração. Então você está subtraindo a L, você está subtraindo 0 de AL. Né? Então, se a L for 0, então vai ficar 0 menos 0 dá 0. Né? Então o flag de 0 da ULA vai ser setado e essa instrução jump 0 vai pular para fim. Então, no fim aqui, você desempilha e retorna. Para retornar da função, a instrução é hat. Hat, o que faz? Né? Tira o endereço de retorno da pilha e coloca em CSP. Tá? Mas e se o AL não for 0? Então, o que eu faço? Eu pego, coloco... em AH, eu coloco o serviço da BIOS que eu quero acessar. Tá? Em BX eu tenho o atributo do caractere, que eu coloquei 0x7, um atributo normal. Né? E em AL eu tenho que colocar o caractere que eu preciso exibir. Tá? Como é que eu sei que tem que ser assim? Tá? Porque, né, na definição da int10 da BIOS, esses são os parâmetros para você exibir o caractere. Né? Você tem que colocar 0xe em AH, o atributo do caractere você tem que colocar em BX, a gente colocou 0x7, tá? E o caractere que você quer exibir, o ASCII do caractere, tem que ficar em AL, tá? Para você ver mais sobre a questão das interrupções da BIOS, tá? Você tem esse PDF aqui, tá? Que você pode acessar aí e olhar todas as interrupções da BIOS que existem, né? Todas não, né? A grande maioria aí, né? Mas voltando. E aí você pula novamente para debug, né? Aí você vai fazer novamente esse conjunto de instruções aqui. Vai chegar uma hora que a L vai ser 0, você vai pular para fim. No fim você desempilha e retorna, tá? Então antes da função afficher você tem esse código aqui, né? Que é o código de inicialização da memória. E essa mensagem aqui que você quer exibir. E aí depois você tem a função afficher, certo? Bom, então o que são interrupções da BIOS? Né? São serviços básicos que já vêm com o computador, tais como imprimir um caractere na tela, ler um caractere do teclado, ler um setor de um disco, tá?
E nesse documento aqui você tem a informação aí de todas, da maioria, né, das interrupções da BIOS, tá? Aqui tem uma explicação, tá, que eu já dei para vocês. Esse org0, tá, eu não falei o que é, mas essa diretiva especifica o deslocamento para adicionar todos os endereços referenciados, né? Então, o código que nós estamos produzindo é um código relocatável, tá? Então, o endereço, né, de cada item vai ser somado, né, com esse endereço que você especificou aqui em org, né? Ou seja, o endereço de offset de cada instrução vai ser somado com esse endereço, tá? Então, se eu coloquei org0, significa o quê? Vamos entender. Se eu coloquei org0, tá? Significa que essa instrução aqui, ela está no offset 0, tá? Certo? Desse segmento aqui, 0x7c0, né? Esse aqui é o endereço do segmento, tá? Então, essa instrução está no offset 0. E essa? Bom, aí depende do tamanho dessa instrução aqui, né? Certo? Essa instrução vai estar depois dessa, então ela vai estar no offset diferente, tá? Então, o org ele faz isso, ok? Porque o nosso código é um código relocável, ou seja, é um código que eu posso especificar em qualquer lugar, o lugar da memória onde eu quero que ele seja colocado, tá? Então, o programa do setor de inicialização é carregado pela BIOS do endereço 0x7c00, né? Veja que esse endereço aqui, ele não é o endereço do segmento, ele é o endereço real da memória, né? Então aqui eu estou falando do endereço real da memória. De modo que todos os dados internos do programa estão localizados a partir desse endereço. Então o bloco acima, né, o primeiro bloco, inicializa DS e ES, que são usados para indicar onde o segmento de dados começa. Ao colocar o valor 0x7c00 no seletor de dados, nós realmente acessamos o endereço, esse endereço aqui, né, que é o 0x07c00, ok? A abordagem no modo real, né, todo processador começa no modo real, né? O valor representa os 16 bits altos de um endereço linear de 20 bits, então é necessário multiplicar por 0x10, né? Ou seja, né, aquele cálculo que eu falei para vocês, né, para você converter esse endereço aqui no endereço real de memória, né? Então isso a gente já discutiu, né? Bom, e o mapa de memória, né? É importante você fazer um desenho do mapa de memória, tá, num papel, quando você estiver programando, tá? Porque esse desenho vai te ajudar a lembrar de várias coisas, tá? Quando você estiver depurando o seu programa, quando você tiver alguma dúvida, etc, né? Às vezes um desenho você gasta aí 5 minutos para fazer, mas ele te poupa aí, pode te poupar até várias horas aí de depuração, tá? Então veja o seguinte, né? Como é que está o mapa de memória do nosso kernel, né? Do nosso setor de inicialização aí que exibe uma mensagem, né? Como é que esse setor ele foi carregado na memória e como é que está a configuração de memória, né? Depois desse setor ter sido carregado para a memória. Então vamos dar uma olhada aqui no mapa de memória. Bom, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem que a pilha, tá? Ela começa em 0x8F000, né? Por quê? Né? Porque a gente colocou F000, né, no registrador SP, né? Então, o stack pointer, né, que aponta para... o stack pointer está apontando para esse endereço, tá? Então, aqui é o início da pilha, tá? Conforme eu for empilhando, esse endereço do topo da pilha aqui ele vai diminuindo, tá? E a base da pilha é esse endereço 0x80000, tá? O segmento de pilha, por sua vez, né, ele está com SP, aliás, SS, né, valendo 0x80000. Então, o segmento de pilha vai desse valor aqui até 0,8FFF, apesar da gente estar usando menos do que o segmento todo, tá, para pilha, né? Agora, o setor de boot, né? Ou seja, os segmentos de dado, código e segmento extra, na verdade eles são o mesmo segmento e eles estão carregados nessa posição de memória física aqui, tá?
Inclusive a mensagem que eu exibo está nesse segmento aqui, né? Eu não tenho um segmento de dados específico, eu tenho código dados no mesmo segmento, nesse caso aqui, tá certo? Então, uma vez iniciados os registradores principais, a função affiche é chamada para exibir a mensagem apontada pelo message debut na tela, tá? Essa função usa a BIOS, né, para gerenciar a exibição da mensagem, né? Mais especificamente, ela chama o serviço 0E da interrupção de software 0x10 da BIOS, que permite exibir um caractere na tela, especificando seus atributos, cor, brilho, né? Teria sido possível escrever essa mensagem na tela sem essa facilidade oferecida pela BIOS, mas teria sido muito menos simples de conseguir, né? Então, esse também é o tema da próxima aula, né? Depois que você, das próximas aulas, né? Depois que você entra em modo protegido, que a gente vai explicar o que é isso depois, você não consegue mais usar as interrupções da BIOS, tá? Então, você tem que reescrever essas rotinas, tá? E aí, você vai ter que escrever direto na memória de vídeo se você quiser exibir um caractere, tá certo? Então, uma vez que a mensagem é exibida, o programa entra em loop infinito e não faz mais nada. E a função affiche, né? A função de affiche, você tem a definição dela, a gente já explicou ela para vocês aqui, né? Ela vai exibir uma string de caracteres terminado com 0, né? A string tem que terminar com byte igual a 0, como em C, né? No terminated string, né? O formato de strings em C aí, né? Que você tem. E no final do setor de inicialização, você tem que colocar você tem que preencher com NOPS, né? NOPS significa No Operation, uma instrução de máquina que significa nenhuma operação. E nos últimos bytes você tem que colocar a A55, essa assinatura aqui, tá? Para dizer que que aquele setor é um setor de inicialização, senão a BIOS reclama, tá? Ou seja, que aquele setor é um setor de MBR, tá? E como é que eu coloco esse A55, né? A gente usa o define byte, né? A mesma diretiva que a gente usou para colocar os caracteres da mensagem na memória, tá? A gente vai usar para colocar esse A55 aqui no final do setor ali, tá? Ok? Então vamos dar uma olhadinha aí de novo no código do nosso programa, tá? Para ver como é que esse A55 é colocado aí, tá? Bom, então vamos lá. Como é que eu preencho com NOP a partir desse ponto aqui até 2 bytes antes do final, né? Porque a A55 tem 2 bytes, né? Como é que eu faço isso? Né? Eu faço o seguinte, ó. 500, não vai ser 512, tá? O setor todo tem 512, mas não vai ser 512, vai ser 510, porque no final tem que colocar mais 2 bytes, tá? Então vai ser 510 menos, né, dólar é o endereço que eu estou agora. Dólar é o endereço atual, tá? E dólar é o endereço definido pelo org, tá? Então com isso eu não preciso, né, calcular aí quantos NOPs eu preciso colocar, tá? O NOP ele é uma instrução que tem 1 byte só e o opcode dela em decimal é 144. Então eu vou colocar um vetor, né, com essa quantidade de elementos aqui, e cada elemento vai ter o valor 144. Legal, né, pessoal? Então, com isso a gente termina a aula de hoje, tá? Eu sei que foi uma aula bastante pesada aí. Vocês podem rever essa aula. Se vocês tiverem dúvida, deixa aí nos comentários. Se você acha que faltou alguma coisa também, deixa aí nos comentários, tá? E a gente vai ler os comentários e na próxima aula a gente vai tentar responder aí as dúvidas. E, enquanto isso, bons estudos e até a próxima aula.